Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tânia. Desculpe. Boa noite, doutora Tabata. É que eu acabei de falar com a doutora Tânia agora. Boa noite, Liedo. Boa noite, amigos friburguenses. Melhor ser chamado de doutora Tânia do que daquilo que você me chamou outras vezes, né? Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguenses. Bom, eu hoje vou começar o programa colocando aqui algumas leis que favorecem aos militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Lei 3.527 do ano de 2001 diz o seguinte: os bombeiros militares e as categorias mencionadas, reformados por incapacidade definitiva e considerados inválidos, ficando impossibilitados total e permanentemente para qualquer trabalho, não tendo meios de prover a sua subsistência, têm o direito a receber o auxílio. Para receber o benefício, o doente deverá se submeter à junta de saúde de sua corporação, que deve ser pago mensalmente pelo IPERJ. Esses militares são militares do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar e policiais civis, e essa lei é a Lei 3.527/2001. Quem tiver nessa situação é só procurar a corporação, entrar com requerimento administrativo e, se não resolver administrativamente, logicamente, vai ser através da Justiça. Também temos a Lei 3.841 de 2003,
que diz: aposentadoria por invalidez de bombeiros militares, policiais civis e militares também. Neste caso, as categorias mencionadas deverão se submeter à Junta de Saúde para serem considerados incapazes para o serviço. De acordo com a Lei Estadual 3.841, que é de 23 de maio de 2003, deverão ser incorporados aos valores da aposentadoria por invalidez o pagamento integral do percentual máximo previsto em lei como adicional por tempo de serviço, independente do tempo de serviço efetivamente prestado, sem pena de redução dos seus proventos ou ter o seu valor inferior à remuneração dos atuais ocupantes dos cargos em que se aposentaram. O mesmo se aplicará aos casos de reforma por invalidez e pensões deixadas aos seus dependentes legais. Temos ainda a Lei 3.996, que é do ano de 2002, que são promoções de bombeiros e policiais militares considerados incapazes para seus respectivos serviços. Essa lei é uma lei estadual e ela diz: a supracitada lei estabelece que os bombeiros e policiais militares, inclusive os reformados, os quais se enquadram nesta situação, fazem jus à promoção ao posto máximo quando em consequência de incapacidade física, doenças crônicas ou moléstias adquiridas em ato de serviço ou não. Observe o quadro de promoções ao posto máximo segundo a lei que regulamenta o benefício. A pessoa está no posto atual de oficiais do QOC ou do QOS. QOC é o quadro de oficiais combatentes e o QOS é o quadro de oficiais de saúde. Então, eles se aposentam como oficiais desses quadros. Após a promoção, essas pessoas têm direito a ser promovido ao quadro, a promoção de coronel, que é o posto máximo do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Então, os oficiais que se reformarem por essas doenças, como oficiais, não importa, primeiro-tenente, segundo-tenente, capitão, major, não importa. Tem que ser do quadro de combatente e do quadro de saúde. Aí eles vão ter eles têm direito a essa promoção a coronel, que é o posto máximo da corporação. Os oficiais, bombeiros e polícias militares do QOA, que são segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, do QOA, que é o quadro de oficiais administrativo, que após a aposentadoria por essas doenças, esses têm direito a ir a ser major na corporação. E os praças e bombeiros e polícias que se aposentaram como praça, soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento, subtenente, esses também, ao se aposentarem, têm direito a ir a major, que é o posto do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Isso tudo se aposentarem por essas doenças, as pessoas que não têm mais condição de trabalhar, de fazer mais nada. Tanto faz se é por acidente em serviço ou não, tem direito a isso. É importante essas leis e o pessoal do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que estiver enquadrado nisso aqui, é só, minha gente, procurar os seus advogados, procurar a Justiça Comum, procurar as suas corporações, fazer os seus requerimentos administrativos e aguardar a resposta. Se for positiva, está resolvido o problema para os senhores. Se for negativa, aí os senhores vão ter que questionar judicialmente. E ainda temos a Lei 3.651, que essa lei é do ano de 2001, que é a isenção de tributos na compra de veículos para bombeiros militares e policiais civis e militares. Os bombeiros militares e os policiais civis e militares, ativos e inativos, reformados ou aposentados, têm direito à isenção de todos os tributos estaduais na compra de um veículo do tipo popular 0 km de fabricação nacional.
outra lei importante que ajuda, e são essas leis que ninguém conhece, são essas leis que não são divulgadas pelo Estado e nem pelas corporações, e que muitas das pessoas que estão aposentadas nessa situação, pessoas que perderam a visão, pessoas que adquiriram a doença do câncer e outras tantas doenças que a lei enquadra lá, são muitas leis. Eu não trouxe as leis, as doenças, mas é só ver as leis, e os números das leis estão aqui. Se houver algum problema, as pessoas não puderam anotar, é só entrar em contato comigo lá na ABAC, que eu com todo prazer passarei essas leis para que os senhores procurem e corram atrás de seus direitos. É importantíssimo essas leis para os bombeiros militares, os policiais militares e os policiais civis, e são leis que tenho certeza que não são divulgadas, porque não interessa o Estado divulgar essas leis, porque eles vão ter que pagar, então não interessa a eles. Bom, então eu trouxe isso aqui para a abertura do programa, que eu achei muito importante. Muito importante as pessoas saberem dos seus direitos, e direitos esses que não são passados para essas pessoas que têm essa necessidade. Não é, Tony? Verdade. E doutora Tabata? Né? Verdade, Nilson. Utilíssima utilidade. A gente tem muito isso hoje no Brasil, né? As leis existem, mas não são, infelizmente, divulgadas para que as pessoas possam ter conhecimento delas. Então, nós temos no Programa em Defesa do Consumidor, que foi criado aqui por nós, o Cantinho do Consumidor, né? O Cantinho do Idoso, que toda semana a doutora Tabata traz uma matéria nova para os idosos tomarem conhecimento dos seus direitos que tem dentro do Estatuto do Idoso, que é um cantinho importante que muitas das pessoas também não conhecem os seus direitos dentro do Estatuto do Idoso. Nós agora tomamos uma iniciativa também, que no meu entendimento é muito importante, de trazer para todos os programas, começando por hoje, matérias da nossa cidade, aonde as coisas não acontecem. Quando eu digo que as coisas não acontecem, são obras que não são feitas, são diversas coisas erradas, perigosíssimas, ameaçadoras, e que com qualquer chuva deixa todo mundo em pânico. E são coisas que o povo friburguense não conhece, a grande maioria não conhece, e precisa ser mostrado. Precisa ser mostrado para as pessoas conhecerem o perigo que está Nova Friburgo e o perigo que cada uma das pessoas estão vivendo dentro das suas localidades. Por exemplo, hoje nós estamos trazendo uma matéria que traz ali uma parte do Suspiro. Então os senhores vão tomar conhecimento o que é aquilo ali por debaixo da terra. É preocupante, e as pessoas precisam entender por que tudo acontece ali no Suspiro. E vamos trazer em todos os programas, a partir de hoje, essas matérias para mostrar à população friburguense, ao povo friburguense, o perigo que nós corremos, o que é feito e o que não é feito, e alguma coisa que tem até sugestões para que sejam resolvidas. Mas, para que tenha essas sugestões para que sejam resolvidas, precisa que o poder público se interesse em fazer as coisas. Nós não vamos vir aqui para a televisão dizer para o poder público o que tem que ser feito, não cabe a nós. Cabe a nós mostrar, trazer as irregularidades, trazer os perigos que o povo friburguense está sujeito, e cabe ao poder público consertar e resolver os problemas. Até porque as pessoas que estão colocadas nos cargos para que foram eleitos e para que foram nomeados, não estão lá obrigados, estão lá porque querem, estão lá porque aceitaram, estão lá porque participaram de uma eleição. E os que não participaram de uma eleição aceitaram ser nomeado para aqueles cargos. Então lá não tem ninguém obrigado, não tem ninguém de graça, todo mundo que está lá está ganhando dinheiro para fazer o trabalho para o povo. E quem paga esse dinheiro todo somos nós, povo, com os nossos impostos. Eu vou pedir agora a nossa técnica que coloque a matéria, e durante a matéria nós vamos
falar. Após a matéria, eu vou colocar o roteiro da filmagem. Por gentileza, técnica. Nós estamos iniciando uma série de matérias através de insistentes telefonemas à ABAC e me foi delegado pelo nosso presidente, o Niedo, que começasse a mostrar a real e verdadeira situação que se encontra o município em cima de todas essas mentiras que têm sido ditas ao longo desses programas de TV paga e tentam confundir a cabeça do friburguense, porque o friburguense não pode esquecer que nós continuamos com uma tragédia muito séria político-administrativa, onde a grande oportunidade que o município tinha de sair de sua crise, dessa situação toda, era através desses maciços investimentos do governo federal via Estado para o município, mas isso não tem acontecido. São obras superfaturadas, são obras de baixa qualidade, são obras locadas em locais que não aferem segurança nenhuma ao friburguense, não representam o que de real nós temos. Os bairros de periferia, os bairros de centro abandonados, a Vila Nova, a Lagoinha, a Vilagem, o Descaso. Então nós estamos iniciando essa série de matérias que me foi com muita honra, eu aceitei, delegado pelo nosso presidente, o Niedo. Amigos da ABAC, estamos aqui iniciando uma série de matérias com relação a promessas não cumpridas, responsabilidades assumidas e deixadas de lado pelos que se dignaram a serem os destinatários do povo de Nova Friburgo nessa eleição mentirosa e estelionatária. Nós nos encontramos aqui no alto da Granja Spinelli, aonde alguns meses atrás o secretário de obras, o patético secretário de obras, que tem uma propriedade que nós vamos mostrar logo aqui a 50 metros, veio aqui e prometeu que essas casas estariam concluídas. Essas casas, senhores, esse descaso com o erário, com o dinheiro público, com a má administração daqueles que colocaram as suas esperanças em poderem ter o abrigo de um teto propiciado pelo governo do estado, pelo governo federal. Esse é o retrato do governo Rogério Cabral, é o descaso. Essas casas geminadas, que não são casas de boa qualidade, são casas de parede, parecem baias e cocheiras, elas são ainda da enchente de 2007, aonde o que se diz prefeito de Nova Friburgo estava lá como presidente de Câmara e votando todas essas situações do governo Saudade. Esse é o descaso. Está aí, o secretário de obras esteve aqui, prometeu que ia terminar, sumiu e está aqui tudo abandonado, os senhores podem ver. Observem o mato dentro. As obras já estão em estado de deterioração. Nós vamos mostrar a placa ali mais à frente. E olha, não tem infraestrutura nenhuma na rua, não tem drenagem, não temos uma caixa de captação, não tem infraestrutura nenhuma. As casas estão construídas aqui no pé de um barranco, são 2 barrancos, nós temos um declive da rua para lá, e a rua verte água para dentro dessas casas. E nós vamos mostrar a frente na rua de baixo. Já vai para 1 década e nada de obra, está ali a placa, olha lá. Aquilo deve ser dinheiro do PAC 1, está ali, ó, governo do Brasil, coberta pelo mato. E se os senhores observarem aqui, que aqui seria a rua de frente das casas, olha o acesso, não tem infraestrutura nenhuma, o barranco está totalmente em pé, não foi feito contenção nenhuma. As casas que ainda não foram edificadas e não estão prontas, se os senhores observarem, como é que essas pessoas vão acessar essa casa? Olha a porta de entrada, no meio do mato e não tem acesso nada. Olhem o corte do barranco, totalmente em pé. Vai contra qualquer norma, que ali teria que ser rampado a 30 graus. Está ali, ó, o barranco está em pé. Ele está negativo, olha o perigo. E cadê? O secretário de obras esteve aqui, prometeu e não cumpriu.
Continuando a série de matérias aqui em cima na Granja Spinelli, amigos da BAC, eu vou mostrar a vocês onde se inicia aqui as nascentes do Córrego do Relógio, que é aquele córrego que passa por dentro da fábrica de Filó, passa pela Lagoinha e adentra a rua Teresópolis, e que tem causado grandes estragos ali pelo Suspiro, porque tem que haver uma correção. Fica aí um fantástico pseudo-secretário de projetos especiais falando em transformar a rua Teresópolis numa Veneza brasileira. Não, tem que se corrigir. A realidade hídrica hoje do município é completamente diferente. Essa aqui é a cabeceira oeste, que nasce aqui na antiga propriedade do seu Moacir Dourado Brito, que sugestivamente a propriedade dele, de família de mais de 60 anos, leva o nome de La Source, que em francês quer dizer as nascentes. As únicas nascentes deste lado ocidental da Granja Spinelli estão nessa propriedade aqui e são formadores do Córrego do Relógio. Estão vendo? Os senhores estão vendo pelas imagens aí aquele talveg, aquela calha milenar, que é a água. Esse é o outro lado que forma o Córrego do Relógio, que passa por dentro do Parque Olifas, e que se encontra aqui, que nós vamos mostrar uma obra de extrema e baixa qualidade, que colocou aqui uma residência em risco, e hoje já está tudo trincado ali. A galeria que foi feita não é uma galeria, uma rede de manilha, ela não foi dimensionada para esta realidade hoje, hídrica. Essa rede, fizeram aqui um paliativo e já está tudo trincado, e a sorte é que não tem chovido. Obra do governo Sérgio Xavier. Está aí, ó, onde o secretário de obras aí era um homem especialista em telhado. Está aqui, olha, uma trinca estrutural. Tem um muro de contenção muito mal feito aqui, que era para proteger a propriedade, porque passa aqui por debaixo do asfalto. Esse asfalto também de baixa qualidade. Filma aí, Roberto. Mostra aí o asfalto todo soltando. Um asfalto abrasivo, uma massa mal batida. E essa rede de manilhas, que é captado aqui nessa grota, ela atravessa essa casa aqui, que colocou inclusive essa casa em risco na época. Está aqui, não fizeram mais nada. A sorte é que não tem chovido. Roberto, se você filmar o pé do barranco aí, você vai ver que nós estamos com uma estiagem aí de mais de 15 dias, e você vê que continua vertendo água da encosta. Olha lá, se os senhores observarem, lá em cima, você tem uma plataforma que inclusive escorregou. Desceu, virou, aquilo ali é uma cachoeira constante. Se os senhores observarem, vão ver que inclusive, apesar da estiagem, a pedra encontra-se molhada. E ainda falam em projeto especial para a rua Teresópolis. Tem que cuidar dessas cabeceiras, tem que se fazer uma retificação desse leito, dessa calha todinha, que é uma calha importante, que deságua lá, passa por dentro essa galeria do Córrego do Relógio, ela passa por dentro, por debaixo do clube de xadrez, e é um risco constante aos moradores da rua Teresópolis e ao próprio Suspiro ali, que seria o quê? O grande ponto de referência do turismo do município. Está aí, ó, é o descaso desse governo, esse INEA inócuo, que não conhecem as cabeceiras, nunca se interessaram por isso. E está aí, ó, fica o friburguense à mercê de todos esses desmandos e essa incompetência desenfreada. Bom, e o descaso continua. Nos encontramos ainda aqui na estrada da Granja Spinelli. Hoje uma importante via alternativa, né, do trânsito de Nova Friburgo, aonde nós vemos o asfalto feito há mais de 18 anos atrás, esse asfalto feito no governo Paulo Azevedo, batido esse material na nossa usina de asfalto, usina essa comprada e paga pelo povo de Nova Friburgo. Está aí o descaso aí, ó. A pedra vertendo, tiveram um ano, tiveram estiagem, não corrigiram nada, um governo totalmente sem planejamento, mais alguma chuva isso desce. Se os senhores observarem o barranco lá atrás, ele está negativo, aqueles eucaliptos de ponta fazem uma pressão danada, eles não se ativeram ao fato de que teriam que fazer uma curva de nível em torno disso tudo. Se observarem, a estrada está cedendo, porque a estrada da Granja Spinelli ela é em caracol,
O barranco de uma é a proteção do piso da outra, do outro trecho de estrada. Está aqui, mostra aí, Roberto. E esse é o governo que veio para resolver. Segundo o seu fantástico programa de governo, é isso aí, ó, gente. É a realidade. Isso não é nada. Isso é 1/1000 do que se encontra o município. E ainda vem falar em carnaval, festa de momo, para tentar iludir e enganar a população. Tá aí, ó. Amigos, dando prosseguimento, estamos seguindo aqui a calha do Córrego do Relógio. Conforme as imagens os senhores podem ver e atestar, nós temos uma calha imprensada, temos um serviço paliativo feito há 3 anos atrás, que não protege absolutamente nada. Esse córrego, ele vai verter água por cima, não fizeram um anteparo, não alargaram a sua calha, não fizeram absolutamente nada. Colocaram umas manilhas aqui e olha o absurdo. Estamos num período de seca, 15 dias de estiagem, e é um volume significativo que vem lá de cima do maciço da Grande Spinelli, conforme nós já mostramos. E agora nós vamos mostrar aqui o encontro aonde a calha passa por debaixo da pista de rolagem aqui, de acesso, onde está esse asfalto todo mal feito. Isso aqui parece que a imagem está congelada de 3 anos atrás. E nós temos a antiga galeria de esgoto que servia aqui o bairro da Lagoinha, que os senhores vão poder comprovar com as imagens, onde existe esse encontro. E aonde está esse malfadado tronco coletor, que não capta nada, não se tem declividade aqui para poder captar esse esgoto e levar. São esses tubos de baixo diâmetro, ancorados dentro do rio, e olha o descaso. Vejam a quantidade de material que vai escorregar e formar um dique aqui, e colocando essa outra via de acesso ao bairro aqui em risco. Os senhores podem observar que a pista mais à frente, por favor, Roberto, mostre lá, ó. Está totalmente destruída e seccionada. Inclusive estão com os cones e uma fita e nada foi feito até hoje, ó. Continua o descaso com o bucólico e tradicional bairro da Lagoinha. Bairro esse formado pelo operariado da fábrica de Filó, que sempre foi um motivo de orgulho para nós friburguenses. Está aí, ó. Esse é o descaso, esse é o governo que veio para resolver. Amigos da BAC, aqui a calha, a caixa do Córrego do Relógio, ele atravessa de novo a pista e vai passar por dentro da fábrica de Filó. Nos áureos tempos da fábrica, essa era a água industrial, era a água que era usada como água industrial que alimentava as caldeiras da fábrica. Por isso que há décadas atrás, com esse aproveitamento da água por parte da indústria têxtil, da Filó, o que acontecia? Nós tínhamos pouca vazão no córrego, porque existia a evaporação dessa água, a perda dessa água por uma série de fatores químicos. Hoje não. Hoje, com menos de 10% da capacidade instalada ou encerradas as atividades, o córrego voltou o quê? Voltou a ter sua vazão normalizada. E pior ainda, porque a realidade hídrica hoje do município é outra, principalmente conforme nós mostramos aos senhores lá em cima no alto da Grande Spinelli. Tá aí, ó, olha ali. Não fazem uma galeria, não fazem uma galeria de alvenaria de 4x4 ou de 5x5, não. O que eles fazem ali? Olha lá, colocam as manilhas totalmente assoreadas. E o malfadado tronco coletor, que parece que é interrompido ali. Dando prosseguimento à cobertura que nós estamos fazendo e mostrando a calha do Córrego do Relógio, dos mais importantes afluentes do Bengalas, que drena todo esse maciço ali, desde o Sítio da Pedra, Grande Spinelli, Vale dos Pinheiros. Nós mostramos ali uns gabiões inconclusos, quando ele retorna para o leito original, atravessando a pista. Porque o que acontecia? Antigamente, quando a Filó estava com 100% de sua capacidade instalada, toda essa água era utilizada, era tratada e utilizada como água industrial. Os senhores podem observar ali as torres de refrigeração, que o Roberto muito bem focou.
E o que acontece hoje? Hoje, as atividades foram encerradas da fábrica e o volume de água voltou ao que era, e pior ainda, porque hoje a realidade, se olharem todas as línguas, os escorregamentos, os talvegues que se formaram, as partes altas que absorviam água e que romperam, e que desceram e que destruíram, hoje todas as encostas desse maciço ali do Alto da Grande Spinelli e do Sítio da Pedra, eles estão impermeabilizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a água desce com muita velocidade, dada a nossa topografia, e o que acontece? Não se aumentou uma rede e uma galeria para aumentar a capacidade de vazão das águas, e continua a cidade em risco. E quem vai sofrer é a parte baixa, que é justamente aqui. Nós estamos adentrando a rua Teresópolis, e aqui é quando ele sai de dentro da fábrica de Filó. Os senhores vejam o absurdo aqui, hein? Tem uma estrutura que cria um dique, conforme os senhores estão vendo aí nas imagens, cria um dique. Esse é o governo que veio para resolver aí, ó, que não se atém a nada. E vem aí um secretário especial, um tal de Portugal ou Lisboa, um sujeito falar em urbanizar, que vai transformar isso aqui. Isso aqui é um barril de pólvora, friburguenses. Não tem noção da quantidade de água que verte e flui por esse estreito canal aqui de canalização do Córrego do Relógio. E vem essa gente com essa disfarçatez mentir. Corrijam tudo isso. Coloquem esse rio na calha. Deem segurança ao friburguense. Friburguenses, eu hoje vou me permitir a um arrobo e até orgulhoso, porque na década de 80, em 1989, se iniciando o primeiro governo Paulo Azevedo, coube a mim ser o responsável pela urbanização aqui da rua Teresópolis. E o primeiro gabião em área urbana feita no município está aqui, ó, conforme os senhores vão ver aí nas imagens aí, ó. Esse gabião foi feito no governo Paulo Azevedo, sob minha responsabilidade, quando as obras são feitas com qualidade, com boa técnica de engenharia, se observando os preceitos da engenharia pública levada a termo e responsabilidade. Está aí, as obras perduram. Está aí, ó, o gabião do governo Paulo Azevedo aí, até hoje, sustentando. Conforme os senhores puderam observar, vamos aproveitar aqui. E cadê o cumprimento do contrato de concessão das águas e do tratamento de esgoto? Tá aí, ó, são várias ligações que não foram feitas e passa um tronco aqui, e o pessoal aqui do Bom Pastor deve pagar esgoto. Cadê a omissão desse governo, desse prefeito, que 6 termos aditivos depois, lesando o povo de Friburgo? Não é o termo aditivo do primeiro contrato de concessão, aonde eles teriam que fazer essa desassociação do esgoto das galerias de águas pluviais do município. Eles tinham 5 anos para fazer isso. Está aqui a mentira, o engodo. Cadê? Pasmem os senhores, na Via Expressa tem ali uns equipamentos comunitários para pessoas da terceira idade se exercitarem, e eles com o tempo foram deteriorados. Pasmem os senhores, quem estava recuperando aquilo era Águas de Nova Friburgo. Esse é o conluio desse prefeito. Cadê a Secretaria de Serviços Concedidos? Cadê a execução desse contrato? Porque eles sabem que o contrato é muito mais abrangente. O contrato que gerou a concessão, que protege o povo de Nova Friburgo. Equívocos à parte, Paulo infelizmente não teve a sua reeleição e não pôde corrigir essas distorções, porque isso caberia no contrato. E se aproveitaram disso para massacrar ele politicamente. Tá aí, ó, cadê o que veio para resolver? Esse patético prefeito, cadê? Tá aí, ó. Os senhores podem observar ali que aquela manilha isolada, aquela manilha de 1 metro isolada, ela forma um dique. Ela segura a vazão para cima, colocando lá as edificações do Bom Pastor em risco. Observem o leito, o fundo. E se os senhores se lembrarem das imagens lá de cima, vão ver que vem afunilando aqui. A calha do rio, a caixa do rio, a largura da caixa do rio, do Córrego do Relógio, ele vem estreitando.
Os senhores podem observar lá as primeiras contenções feitas lá pela década de 20 e 30, que ainda são de alvenaria de granito e que fazem o rodapé ao longo desse trecho. Mas o problema, o que segura e o que teria que ter sido feito e que fazia parte do plano de revitalização e ocupação dos espaços urbanos de Nova Friburgo, que era um plano futurístico para dotar Friburgo de toda uma infraestrutura segura para aguentar o século XXI, que aqui já está instalada. Nós vamos mostrar o que segura toda a vazão do córrego do relógio. E vem o fantástico secretário de Projetos Industriais dizer que vai transformar isto aqui numa Veneza. Esse sujeito, ele tem que cuidar primeiro de dar segurança a essa população, porque com água não se brinca. Igual eu tive a oportunidade de ver outro dia no programa da Hora Técnica, um engenheiro carcomido e velho falando que o friburguense tem que esquecer a tragédia. O dia que esquecer a tragédia, meu amigo, os Rogérios Cabrais, os Serginhos da cadeira de roda, os Demervais da vida vão se suceder no poder e acabar com Nova Friburgo. Friburguenses, nós, ao longo dessa matéria, viemos mostrando as cabeceiras, as nascentes do córrego do relógio, mostramos a sua calha, por onde ele passa, seu leito, e chegamos no ponto crítico. Os senhores viram o volume de água pelos maciços da Granja Spinelli, do Vale dos Pinheiros e do Sítio da Pedra e da Lagoinha, que desaguam nessa calha. E aqui é o ponto que faz com que segure toda a vazão. Essa curva de 90 graus aqui, ó, em frente ao posto de saúde Silvio Henrique Brown, aqui perto da casa do Klein da Empada, que esses problemas aqui são notórios. É aqui onde tudo acontece, é aqui onde toda essa vazão é segura. É aqui nessa curva de 90 graus, que isso aqui já rompeu mais de 200 vezes. E essa retificação desse leito e essa correção fazia parte do plano de ocupação e revitalização dos espaços urbanos do município. Esquecido por governos que não interessavam dar a César o que era de César. O povo que se danasse, o povo que se dane. Tá aí, ó. Esse é o ponto. E aí vem esse secretário de projetos especiais, esse sujeito, um anencéfalo, não conhece nada de engenharia pública, não conhece seu município por baixo nem por cima, tá ali por uma questão de sobrevivência, pendurado nas partes baixas do governo, e tá aí, o descaso é esse. E nós vamos mostrar ali na frente a galeria, esse trecho de galeria, que ele tem uma laje e ela está rompida, e nessas chuvas de verão de 15 dias atrás foi que propiciaram esse alagamento, porque essa água verte para dentro da Praça do Suspiro. E ainda vem falar em revitalizar isso. Vocês têm que dar segurança à população de Nova Friburgo. Tem que existir um projeto que cuide de aumentar todas essas calhas, essas vazões. Nós estamos aqui agora mostrando por cima, para os senhores terem uma ideia, a curva que o córrego do relógio faz aqui, que segura toda a vazão e prende toda a vazão aí para cima. Tá aqui, ó, o Roberto, mostra aqui direitinho. Inclusive, a parede oposta com infiltração, porque ela é ainda de alvenaria de granito. Tá aqui, olha, o paralelo afundando. O que é isso? Isso é infiltração da galeria. E ela tem essa pequena laje aqui. E aquela pequena laje, ela tá rompida lá na frente. Foi onde verteu água. Nós vamos mostrar ali mais de perto. Vamos lá, Roberto. Os senhores observem aqui, ó. Já na saída da curva, a infiltração, ó. A água sai com velocidade de lá, vem forçando essa parede aqui, oposta, que seria o lado do remanso, e vem arrebentando tudo, ó. E ainda falam em urbanizar isso. Ainda falam em transformar isso aqui numa Veneza, que tem um projeto especial. Esse governo que não veio para resolver nada. Aqui, gente, olha a abertura aqui, ó. Isso não suporta a vazão, a água sai por cima.
Olha o friburguense em risco, uma criança cair num buraco desse. Nós estamos falando no centro de Nova Friburgo, gente. Nós estamos falando aqui de um ponto de referência do turismo, que é a Praça do Suspiro, onde nós temos hotéis, temos bons comerciantes, temos bons restaurantes, que sempre foi um ponto de orgulho do friburguense. Tá aí, ó. É o descaso. Roberto, filma aqui. Mostra lá, olha. Mostra a espessura da laje. É uma casquinha, senhores. E esse é o governo que veio para resolver? Se não faz nem o dever de casa? Agora aqui é o crítico. Foi aqui que vazou toda a água que foi lá para o Suspiro, ó. Tá aqui, ó. A céu aberto a galeria. Os senhores podem ver lá a água passando embaixo, ó. Olha a casquinha que é essa laje. Não tem nem ferragem, gente. E ainda vem falar em engenharia pública, ainda vem falar em secretário de obras, um sujeito que não tem um bom serviço prestado à municipalidade, a não ser no trato pessoal de seus negócios, uma secretaria de meio ambiente omissa, que está aí, ó, está aqui, não estamos mentindo, estamos mostrando. Aí, os senhores vejam, chegou a estufar aqui a laje, por quê? Por que estufou? Porque a vazão não cabe mais água, a água tem que tentar sair por algum lugar. E onde é o ponto mais vulnerável? O ponto mais vulnerável é o quê? É essa lajezinha aí, essa casquinha, ó. E aí, ó, arrebenta tudo. E essa água vaza por aqui. Ela vaza por aqui. E os senhores vão observar que a declividade dessa rua aqui, de acesso, que essa rua aqui não é Augusto, é Souza Cardoso. Tá aqui, ó. Ela verte para lá, ó. Ela joga toda essa água para lá. E aqui o mata-burro da galeria, que passa por debaixo aqui da casa da família que foi do Bucharel, e passa por dentro do clube de xadrez e sai no Bengalas. Tá lá. Esse é o absurdo. E o absurdo é só falar em projetos megalomaníacos, milhares e milhões de dinheiro mal empregado, e o friburguense todo num estado constante de insegurança, tanto política, administrativa quanto física. Tá aí, ó. E ainda falam em transformar a rua Teresópolis numa Veneza. Esse garoto tinha que pegar o chapéu dele e ir embora de Friburgo. Esse sujeito é um doente. Ele não tem noção dos riscos que eles vão colocar à população. Amigos, dando prosseguimento ao desnudar das falácias hoje dos responsáveis por duas pastas muito importantes que o município de Nova Friburgo, pós-tragédia e descaso contínuo desses últimos 3 anos, eles têm impetrado e tentado levar a população a erro. Eu, na observância outro dia da fala do fantástico secretário de obras, um homem que descobriu que as galerias do centro de Friburgo, tanto a das Brownies quanto a do Tinguili, são galerias centenárias e já estão subdimensionadas para a realidade imobiliária hoje e a hipermeabilização das encostas do município. Uma coisa fantástica, uma observação de um gênio da engenharia pública. Agora, eles se esquecem que essas imagens que os senhores estão vendo aí, esta era a galeria que iria resolver todo o problema das enchentes da Praça Getúlio Vargas e adjacências, e seria a nova galeria das Brownies. Este trecho, observem o diâmetro, a largura, a caixa dessa galeria, que ela entra aqui pela Augusto Cardoso, ela já está ali a 40 metros por dentro da Augusto Cardoso, e faria interligação lá com a Monte Líbano, subindo a Carlos Alberto Browne. Isso fazia parte do plano de revitalização e ocupação dos espaços urbanos do município, esquecido pelos governos que sucederam o governo Paulo Azevedo, que, para não colocarem azeitona na empada, não deram continuidade e só vem prejudicando a população de Nova Friburgo. Tá aí. E aí, o fantástico secretário de obras vem falar de um projeto do INEA para drenagem
drenagem do centro de Friburgo. As soluções estão aí. Esta galeria foi paga com a outorga da concessão dos serviços de água e esgoto do município, porque Paulo fazia o contrato ser cumprido. Está aí. Por que não deram continuidade? As soluções estão aí. Que história é essa de INEA? INEA não conhece nada no município, não se atém a nada. Friburgo continua sendo uma lavanderia do dinheiro federal via Estado, com a anuência dessa incompetência desenfreada representada por este governo, que diz que veio para resolver, que propiciou o maior estelionato eleitoral da história do município. Agora vou mostrar aos senhores a galeria antiga que continua interligada, porque não deram continuidade a esta. Está ali, ó. Inclusive, o assassinato dessas vazões pela Companhia de Águas de Nova Friburgo. Fizeram um degrau obstruindo a galeria por dentro, como os senhores podem observar. Agora nós vamos mostrar a diferença da Galeria Centenária das Brownies, que continua. Estão mostrando aí do subdimensionamento de toda a parte de macro e micro drenagem de dentro do centro do município. E aí a Companhia de Águas de Esgoto de Nova Friburgo nem faz aquilo ali, e a prefeitura omissa, num conluio danado com essa gente que só veio aqui para arrecadar e não veio para resolver nada a bem do friburguense. Tá ali, ó. Essa é a Galeria das Brownies. Agora os senhores observem de novo a galeria do projeto de ocupação e revitalização dos espaços urbanos do município, que era para dotar Friburgo de toda uma infraestrutura voltada para o século XXI, que já está aqui, e que por picuinhas políticas não se deram nem ao trabalho de conhecer o projeto e dar continuidade, porque iriam cada vez mais encher, como se diz no jargão popular, a bola do notável homem público que foi Paulo Azevedo. Está ali, ó, a galeria de excelente qualidade, o pior trecho atravessando a avenida. Os senhores podem ver que a recomposição asfáltica de 20 anos atrás é perfeita. Está ali, não se degradou nada, e ela adentra 40 metros dentro, pela rua Augusto Cardoso, que isso seria dado continuidade até a Carlos Alberto Brownie, para captar o Alto das Brownies e fazer também ali um extravasor pendurando a Praça Getúlio Vargas nesta galeria. Está ali, ó, 45 graus em relação à vazão do rio, uma obra de excelente qualidade. E nas matérias que nós mostramos da bacia e da nascente da calha do córrego Dantas, vocês imaginem o descaso que está aí em todo o município. Roberto, aproveita e mostra o nível de assoreamento do rio, ó. O tão malfadado tronco coletor já até sumiu aí, ó. E eles falam nesse tratamento de esgoto por gravidade. Isso é um absurdo, gente. Eles brincam. A mediocridade da engenharia pública friburguense, aliada a esses incompetentes gestores públicos, essas pessoas que não se prepararam para o exercício do cargo, homens viciados no maltrato da coisa pública, resulta nesse abandono todo da população. Tá aí, ó. Friburgo virou a cidade dos Demervais, dos Serginhos e dos Mazaropes aí, ó. Ou se faz alguma coisa, Ministério Público, ou Friburgo acaba. Conforme os senhores podem constatar, nós nos encontramos aqui no trecho aonde termina a galeria, porque não foi dado continuidade, esse trecho aqui de 40 metros da Augusto Cardoso. E os senhores haverão de perguntar o porquê de encaminhar a Galeria das Brownies pela rua Augusto Cardoso. É simples, logisticamente nós teríamos menos interferência com os próprios municipais históricos, ou seja, a Praça Getúlio Vargas e aquela pequena ilha que tem de acesso exatamente a rua Monte Líbano. Então esse aqui era o trecho mais curto e menos agressivo à parte histórica do município. E o que ia acontecer? Nós íamos entrar no início da Alberto Brownie, podendo captar um trecho da Avenida Alberto Brownie para aliviar justamente a galeria que pressiona lá a rotatória do Paissandu. Enfim, não deram continuidade.
por razões políticas, por picuinhas políticas, é um total descaso e desinteresse ao povo de Nova Friburgo. Agora, o fantástico secretário de Obras se atenha e se interesse por toda uma infraestrutura criada de drenagem e que só falta ter continuidade no governo Paulo Azevedo. Atenham-se a isso, porque os senhores são totalmente incapazes de gerirem a coisa pública. A mediocridade da engenharia pública de vocês, ela está materializada em todos esses caixotes construídos em Friburgo. E este secretário foi um dos maiores ligadores de esgoto nas galerias de águas pluviais. Nunca se ativeram a nada. Sempre fez parte de um governo que alicerçou a prefeitura a bem de seus negócios. E o resultado é esse. Então, friburguense, a solução está aí. Está no piso, está no subsolo do município. É só terem coragem administrativa e revitalizar todos esses pontos. Eu espero que as matérias tenham sido elucidativas, porque mostrar o paliativo ou esconder a verdade, porque felizmente e por amor a essa terra e por acreditar, eu fiz parte, que me orgulha muito, de governos que empreenderam verdadeiras políticas públicas a bem da municipalidade. E eu conheço profundamente a minha terra, conheço todas essas cabeceiras, conheço essa bacia de baixo em cima, conheço a realidade hídrica do município. Então, essas matérias vão ter sempre esse cunho de verdade e a gente podendo elucidar e mostrar aonde nascem, como se comportam, o descaso, tudo que está abandonado, que era para ter sido resolvido e não vieram para resolver nada. São obras locadas em locais que não interessam a ninguém, a meia dúzia de apaniguados, são obras hiperfaturadas, e nós vamos procurar, dentro da característica do programa da ABAC, mostrar sempre a realidade e a verdade acima de qualquer situação. Não estamos acima do bem e do mal, não temos a pretensão de sermos os donos da verdade, mas eu acredito que as imagens possam mostrar aos senhores a verdade, e as soluções são simplistas. Precisa-se de coragem para administrar, precisa ter um mínimo de embasamento e preparo para administrar uma cidade tão sofrida e desesperançada. Bom, os senhores acabaram de assistir essa matéria, que começou, a filmagem começou lá no início da Granja Spinelli e veio descendo até a Praça Demerval Barbosa Moreiro e a Praça do Getúlio Vargas, mostrando o que tem embaixo da terra de Nova Friburgo e que pouquíssima gente conhece. Essa matéria de hoje foi uma matéria um pouco longa, porque foi a primeira matéria, e nós resolvemos fazer todo aquele trecho. A partir dos próximos programas, nós vamos continuar mostrando, mas vamos fazer a matéria um pouco menor para não cansar o telespectador. Quero parabenizar o Tony pela matéria feita, muito boa matéria, muito bem explicada e tecnicamente muito bem colocada. O Tony é uma pessoa que faz parte da ABAC, faz parte do Programa em Defesa do Consumidor, um homem sério e um homem que conhece Nova Friburgo. E está aqui nos ajudando a mostrar ao povo friburguense a situação de Nova Friburgo e o que precisa ser feito em Nova Friburgo. Algum comentário, doutora Tabata, sobre a matéria? Bom, só dizer que isso é ridículo, né? Com tanta verba, tanto imposto que se cobra, tanta verba que se recebe na cidade, e a cidade, assim, praticamente abandonada no centro, né? Onde é o cartão postal de Nova Friburgo, a chegada de Nova Friburgo. Infelizmente, eu fico até sem palavras, é uma vergonha o que se passou e o que nós somos obrigados a conviver no dia a dia. Tony, mais algum comentário? Nilo, e o pior dessa história toda, friburguense, é que ali não são milhões nem milhares de reais, não. Porque há que se ter boa técnica, bom senso e criatividade de engenharia. E as soluções são simplistas. São simplistas para fazer essa calha
E eu quero conversar aqui rapidinho, Onedo, com os comerciantes ali da Marcos Braga, da Getúlio Vargas, que vem sofrendo há 14 anos com enchentes. Há 14 anos que vem sofrendo, quer dizer, há muito mais. De 2000 para cá, a galeria estava ali, ó. Bastava ter o quê? Ter zelo com o dinheiro do friburguense, acabar com picuinha política, não querer... A galeria estaria pronta, olha, o projeto está lá dentro da prefeitura, mas não, né? Tem que vir uma INEA, tem que licitar, tem que ter obra, isso só Deus sabe, né? Bom, agora a doutora Tabata, como sempre, né, vai passar algumas informações para os nossos idosos. Bom, dando continuidade ao Estatuto do Idoso, no seu capítulo 4º da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, está previsto ali o direito à saúde do idoso. Está previsto dos artigos 15 ao 19. Como é um capítulo muito extenso, nós temos poucos minutos, eu vou ser bem breve. Nesse capítulo está sendo assegurada a atenção integral à saúde do idoso. De que forma? Através do Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS. Tá? E ao idoso é garantido o seu acesso universal e igualitário ali. Então, quer dizer, ele tem acesso universal e igualitário, não pode ser tratado de forma desigual. Esse capítulo também prevê o atendimento através de especialistas em geriatria e gerontológicos de ambulatório e atendimento de profissionais especializados, o que é muito difícil, né, Nildo? Perfeito. Principalmente na nossa cidade, profissionais especializados. O parágrafo 2º do artigo 15, ele estabelece que incumbe ao poder público a distribuição gratuita de medicamentos, especialmente os de uso contínuo, ao idoso, assim como também próteses, órteses e outros recursos especializados para o tratamento, habilitação e reabilitação do idoso, o que também em nossa cidade isso não acontece. O idoso, para concluir, ele tem atendimento, ele tem o direito ao atendimento prioritário e principalmente a um acompanhante, mesmo que seja para que ele esteja em consulta, em observação ou internado em algum lugar. Ele tem direito então a um acompanhante. Caso não seja possível a entrada do acompanhante ou a permanência do mesmo ali, o responsável pelo atendimento do idoso, o responsável pelo centro onde o idoso está sendo atendido, tem que fazer essa negativa por escrito. Se não houver essa negativa por escrito, o idoso sim tem o direito ali ao atendimento especializado e com direito a acompanhante. Bom, hoje a doutora Tabata foi um pouco mais simples, até porque nós estamos, né, em função da matéria, o horário nosso está um pouco corrido. Agora, nós apresentamos uma matéria, os senhores acabaram de assistir, coisas importantes, coisas que deixam a gente angustiado, deixam a gente aborrecido, mas, ao mesmo tempo, enquanto não fazem as coisas importantes que tem que ser feito, eles fazem outras coisas. Por exemplo, Caminhos Dourados novamente, minha gente. Novamente Caminhos Dourados. Do processo 609/2014, o pregão presencial número 005/2014, o objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar. A empresa Caminhos Dourados Fretamento e Aluguel dos Veículos Limitada, que cotou o menor preço no valor de R$ 7.970.000. É isso mesmo, R$ 7.970.000. Nova Friburgo, 31 de janeiro agora, 31 de janeiro, há dias atrás. Sempre ganham, né? Está assinado, está publicado no jornal, está assinado pelo senhor Jaguari Garcia
Ferreira e publicado no jornal Voz da Serra do dia 3 de 2 de 2014. Sempre ganham, né? Mais uma vez o Caminhos Dourados ganhando. Será que não tem outro concorrente? Não, Será que esse preço é melhor mesmo? 8 milhões de reais para levar a criança para a escola. Isso vai ter termo aditivo para a bolsa, vai chegar a 10 milhões. Peraí, e cadê aqueles três ônibus? Tem que ser cadê aqueles caminhos de três diamante, ônibus? Não sei onde é que estão os ônibus. Tem que ser caminhos de diamante. Os ônibus andaram parados ali atrás do xadrez e de repente sumiram. Pois é, 3 ônibus dentro de Nova Eles Friburgo, andaram parados botando ali aí, atrás do xadrez, pagando de um repente motorista, sumiu. ficaria muito menos do que isso, né? São essas coisas que acontecem em Nova Friburgo. Por isso que eu digo que a nossa cidade é uma cidade atípica. E quando a gente vem para cá e mostra a verdade, fala a verdade, eu abro sempre o espaço para quem achar que é mentira, para quem achar que as matérias não são verdadeiras, venham aqui se defender, venham aqui dizer que é mentira, venham aqui mostrar a verdade. Está aberto o espaço. Todos os programas eu digo isso e todos os programas eu abro espaço. Não vem porque não querem ou não interessam. Doutor Fernando de Olaria, obrigado pela sua participação. O doutor Fernando colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Vocês têm que disponibilizar essa matéria para a justiça. Nós, que passamos a maior parte de nossas vidas dentro de consultórios, não temos dimensão da destruição dos sonhos do nosso povo. Parabéns! Enquanto vocês prestam serviço à população, os políticos prestam um desserviço ao povo. Sou médico, mas não teria condições nenhuma de salvar a nossa cidade, infelizmente. Obrigado, doutor Fernando, pela sua participação. Senhor Kleber de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem de vocês, porque numa cidade pequena como a nossa, tem que ter muita coragem para apontar os problemas da nossa cidade e denunciar os poderosos. Niedo, existe essa semana... Estive esta semana que passou visitando o Hospital Raul Sertã e fiquei muito deprimido, vendo as pessoas sofrendo, totalmente entregue à sorte. Será que a nossa justiça não pode fazer nada, não? Eu acho, seu Kleber, que já deveria ter feito. Senhor Helênio de Conselheiro Paulino, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, parabéns pela iniciativa de mostrar o que esses bandidos fazem com a nossa população e o Ministério Público nada faz. Obrigado, seu Helênio. Senhor Manuel Pontes da Vila Méria, parabéns. O que nós estamos vendo com essa reportagem é motivo da gente chorar. Será que essa instituição tão respeitada pelo povo, que é a justiça, não faz nada contra esses políticos que se apossam do poder para destruir os sonhos do povo? Seu Manuel, a sua colocação foi perfeita, mas vamos ver, nós fazemos a nossa parte, nós tentamos, mostrar isso. Senhor Carlos Eduardo de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, parabéns por colocar essa reportagem no ar. A gente vê programas na TV local fazendo denúncias, mostrando os desmandos dos governantes, etc, etc, etc. Mas os comandantes dos programas não têm o conhecimento do Tony. Parabéns, parabéns, parabéns por desnudar essa máfia que tem o poder da nossa cidade na mão. Se tivéssemos uma Câmara honesta, essa denúncia é para abrir uma CPI. Concordo plenamente, com o seu Carlos. Isso é uma denúncia realmente para abrir uma CPI. Mas, seu Carlos, eu não acredito. Senhor Roberto Azevedo do Periceu, obrigado pela participação. Obrigado, Niedo, Tony e doutora Tabata, por vocês terem coragem de mostrar essa monstruosidade que esses vagabundos fazem com o nosso povo e ainda vão pedir voto este ano para aqueles políticos que mantêm essa corja no poder. Agora está na mão do povo, Senhor Heraldo de Conselheiro, parabéns pelo programa e obrigado, senhor Heraldo, pela participação. Niedo, Tony e doutora Tabata, é triste ver a cidade que a gente ama ser administrada por pessoas sem escrúpulos nenhum. O prefeito é irônico,
dissimulado, ardiloso, debochado, o presidente da Câmara é um boneco, pau mandado, e o povo é um marisco. Obrigado, senhor Heraldo. Dona Ledir, do Alto de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Quinta-feira passada, o meu sobrinho, que tem problemas psiquiátricos, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Raul Sertã. Ele ficou o dia inteiro sendo sedado e o psiquiatra não chegou até às 18 horas. Aí, quando eles viram que o psiquiatra não chegava, eles mandaram ele para o Santa Lúcia. Nisso, já era às 10 horas da noite. Niedo, Tony e doutora Tabata. Os sanitários do hospital só podiam urinar. É triste, meus amigos, mas a população é que mais sofre. Obrigado. Eu soube desse caso, essa senhora me ligou, ele ficou amarrado, ele ficou sem se alimentar nem por via endovenosa. Foi um total descaso. Não tem psiquiatra na rede, não tem nada. E o sargento Garcia lá, esse médico gordinho aí, obeso, dizendo que aquilo é uma beleza, que a paixão da vida dele é trabalhar no Raul Sertã. Senhor Pedro Antunes do Centro, obrigado pela participação. Parabéns, vocês estão na frente de tudo que a televisão mostra. Temos programas de denúncias, mas não é falar mal, não é mais. Não tem a independência nem a capacidade de vocês. Parabéns, essa safadeza dos nossos governantes vai deixar muita gente deprimida. Senhor Milton de Conselheiro, parabéns pelo programa. O que essa matéria que brilhantemente o Tony realizou é para todos nós que amamos Friburgo, para pensar, para parar e pensar. Vamos para a rua, vamos nos organizar e defender a nossa amada Nova Friburgo. Fora Rogério Cabral e seu bando. A Câmara, que é a pior da história, deveria ser toda presa, mas numa prisão federal, bem longe da nossa cidade, ou melhor, do nosso estado. E, aproveitando, levar também o Sérgio Cabral e o Pezão. Obrigado, seu Milton, pela sua participação. A dona Ledia, do Alto de Olaria, liga de novo, ela diz: Niedo, agradeço muito ao Tony, porque eu liguei para ele e ele me deu uma ajuda maravilhosa. Obrigado, Tony. Deus te proteja. A dona Ela Ledia, acabou de falar aí. Dona Ledia, um beijo para a senhora. Espero que o menino esteja protegido e assistido. Um beijo para a senhora, dona. Obrigado. Não fiz nada. Senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela sua participação. Niedo, parabéns pelo programa. Niedo, eu sou fiel ao seu programa e toda semana faço uma colocação do trânsito da Altran, do Coronel Ulisses. Eu já cansei. Hoje quero falar da Câmara Municipal. O que é isso, Niedo? A gente olhando para certos vereadores dá medo do que pode acontecer com o futuro da nossa cidade. Alexandre Cruz, Dr. Luiz Fernando, Cristiano Guenin, Marcelo Verli, o Wellington Moreira, o presidente Márcio Damasio, Vanderleia, Jacutinga, Cigano, Francisco de Barro e outros, parece que eles estão sob o efeito de Gardenol. Obrigado. E tem um detalhe, essa semana que passou, o vereador que tem um apelido de Aguardente foi preso nessa, como é que chama? Essas operações do bafômetro, e quem correu para acudir a ele foi o Wellington Moreira, foi lá para negociar. Você viu, o jeito tinha que dar o exemplo, né? Que tristeza. Qual é a diferença? É muito triste. Que imunidade de vereador tem, gente? Tem nenhuma. Aquilo ali, nada é a mesma coisa, gente. Aquilo passa, eles acham que vão ficar ali a eterno. Isso passa. O que Friburgo mais tem pelas ruas aí são zumbis políticos, são vereadores de um mandato, no máximo eles enganam 2 vezes, depois o povo repudia. E essa Câmara aí, ó, vai deixar um monte na rua, não vai não, Nedo? Acredito. E os caminhos dourados são os caminhos dos Mazaropes, né? Vai virar caminhos de diamante já, porque pelo valor das... Senhor Paulo do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo e Tony, vocês estão sabendo do novo contrato da Caminhos Dourados e quase 8 milhões. Há 2 anos passados eram 4 milhões e pouco. Com isso, o senhor Jorge Aguiar e o senhor filho Alice estão cada vez mais ricos e o povo cada vez
menos assistido. As pessoas que precisam de tratamento no Rio e viajam pela empresa Caminhos Dourados sofrem muito, Niedo. Todos sabem que o prefeito Rogério Cabral e o seu secretário de Serviços Públicos estão por trás disso. Obrigado, senhor Paulo, absurdo, pela né? sua participação. O dia que o governo cair é fazer uma auditoria dentro da prefeitura, levantar isso tudo e meter essa gente na cadeia. É lógico. Você já viu a variação patrimonial aí do Mazzaropi? Não vi, É não. uma coisa absurda, gente. Aqui, couve-flor não dá tanto dinheiro assim, não. Senhor Jair do Centro, parabéns pelo programa. Trabalho na Câmara há quase 20 anos e é por isso que não posso me identificar. Niedo, o que acontece aqui naquela que deveria ser a Casa do Povo é de fazer careca arrepiar as cabeças. O vereador Cristiano Guenin, que se diz preocupado com as dificuldades do povo, recebe quase 5 mil reais por mês das concessionárias de águas de Nova Friburgo para pagar o seu programa semanal na Rádio Friburgo. E agora também na TV Luau. Niedo, Tony e doutora Tabata, esse vereador vai fiscalizar a concessionária? Será? Será que vai? A não ser que ele vire tesoureiro, aí ele vai fiscalizar lá, né, as contas d'água e tal. Senhor gente. Wanderson Hudson, Isso é verdade, hein? Isso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Senhor Wanderson Hudson Saldanha, obrigado pela participação. Nova Friburgo hoje é uma tragédia anunciada. Se o Ministério Público não intervir no município com urgência, vai ocorrer outra tragédia igual ou pior do que a de 2011. Pois estamos à mercê de incompetentes e politiqueiros que não têm o mínimo de respeito e vergonha na cara. Obrigado, senhor Wanderson, pela sua participação. A coisa é feia, minha gente. A coisa está de mal a pior. Ô, Nildo, e o detalhe que nós mostramos aqui não é nada. Isso aí é um décimo. É um décimo. Isso é um décimo. Não, mas nós vamos continuar mostrando, Tony. Semana que vem já vem outra matéria, já tem outros fatos novos aí que eu vou ter que apresentar, porque já estão começando a quererem, já estão começando... Não, estão se assanhando. Já estão se saindo para fazer alguma pressão para meter medo ou para intimidar o apresentador desse programa. Olha aí, ó, quem está pensando em fazer isso, está tentando, ou pensa em tentar, pode ficar tranquilo que não é por aí. Vocês não vão me intimidar e não vão me meter medo. Você sabe o que mais me causa estranheza, Nego? É que tem tanta gente lá do outro lado que me conhece, mas tem tanta gente lá, eu não mudei não, hein? Só está adormecido aqui dentro, hein? Não cutuca não que... Né, Nego? É um sucesso essa vaquinha feita pela internet para pagamento das multas impostas aos mensaleiros do PT. José Genuíno já havia arrecadado mais de 700 mil e agora Delúbio Soares chegou a 1 milhão. Não condizem com a realidade essas arrecadações para o pagamento de multas de mensaleiros. Essa dinheirama toda está me parecendo vir dos próprios bolsos, mas sem origem. Gostaria que a Receita Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal e o COAF investigassem as doações a Genuíno e Delúbio, pois assim vai ficar muito fácil, à época da eleição, existirem doadores anônimos. Uma pessoa da minha família recebeu um depósito de 9 mil reais em sua conta. Ela não sabia e quando foi movimentar a conta, estava bloqueada pelo Banco Central, que queria saber a procedência daquele dinheiro. Foi com dificuldade que desbloqueou a conta. No caso dos mensaleiros, onde estão as autoridades aí, doutora Otávio? É 700 mil e 1 milhão. O meu familiar foi 9 mil reais, tadinho. Como ele sofreu para desbloquear aquela conta. Mas aí, é aquela coisa, né? É político, tá na mídia, passa a mãozinha, né? Agora é um copo ferrado. Aqui. É muito triste, cara. Mas vamos lá. Senhor Luiz Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. O seu programa é maravilhoso, mas o de hoje, Niedo, é um marco na TV local. Que cambada de políticos ruins.
Dona Marina do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Hoje, vocês marcaram o gol mais bonito da nossa televisão local. Vocês sempre foram os melhores em matéria de mostrar para a população todas as mazelas que os governantes fazem na condução dos destinos da nossa cidade. Obrigado, Dona Marina, pela sua participação. Dona Silvia, do Arraial São Geraldo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. É triste, Niedo, ver o que esses governantes fazem com o destino das verbas, que são dinheiro da própria população. Meu Deus, eu estou sem ação, Niedo. Estou triste e ao mesmo tempo feliz por ainda existir na nossa cidade pessoas honestas, sérias e comprometidas em amenizar a angústia da população. Parabéns, Niedo. Você, o Tony e a doutora Tabata são fantásticos. Obrigado, Dona Silvia, pela sua participação. Bom. Fenômeno singular e estranho afeta os políticos, não escapando a própria presidente da República. De tanto apanharem, escuta essa, Tony e doutora Tabata, de tanto apanharem, ficam com o couro duro, tornando-se insensíveis e impermeáveis às críticas que lhes são dirigidas, na tentativa de fazê-los enxergar e explicar atos e fatos que incomodam a sociedade. Eles apanham tanto que o couro fica duro que eles, coitados, não sentem mais, né? É verdade. Eles são sem vergonha mesmo. Eu não sei se o Tabata, Niedo, vocês viram essa semana que o Brasil é o 8º país do mundo com o maior número de analfabeto. Eu vi. Não é? Analfabeto adulto. Se for funcional e vissem pelos municípios, acho que Friburgo levava aí o primeiro lugar, né? Com certeza. Né? Porque nós temos um belo exemplo aí, né? É. O governo deveria criar uma loteria para beneficiar os aposentados, uma vez que sempre diz que não há recursos para dar aumento melhor aos que recebem acima de um salário mínimo. Todo ano é essa conversa, né, doutora Tabata? Os clubes são beneficiados por 3 loterias e, assim mesmo, estão sempre devendo ao governo. Os trabalhadores, pelo contrário, estão sempre pagando o INSS e, quando se aposentam, continuam descontando para a Previdência, quando voltam ao trabalho, e sem retorno dessa grana, uma vez que já estão aposentados. Seria uma solução e não um favor? E a maioria, né, doutora Tabata, Tony, ainda vota nessa gente. Né? Isso é que é o triste. Isso é que é o triste. E esse ano está chegando. Isso é que é o triste. A Isso é que é o a triste. maioria, a gente mostra, A gente vem, fala, duela, orienta. mas a maioria ainda vota nessa gente. É triste. Senhor Jorge Mendes de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo, vocês são ótimos. Agora, Niedo, você sempre teve razão. Esse partido da presidente, o PT, partido dos trambiqueiros, pode tudo. Eles mesmos depositaram as doações para esses bandidos. Não somos palhaço mesmo. Verdade. Seu Salvador aí. O Salvador. Eu não consegui entender. Onde estão os que criticaram nos programas anteriores o governo Paulo Azevedo? Como ontem, agora o nervoso que foi monstruoso. Ah, tá bem. A pessoa está colocando aqui, porque no programa passado nós tivemos uma porção de gente que telefonaram para cá e criticaram o falecido Paulo Azevedo do seu governo. E hoje ninguém ligou, né? Quando se mostrou aquelas obras ali, e que tem obras ali que ainda foi da tempo de Paulo Azevedo e está lá intacta, segurando. Não, e não deram continuidade para resolver o problema da enchente do centro do município. Perfeita essa colocação aqui, muito bom colocado isso aqui. Num país sério, o motorista do caminhão que causou o acidente gravíssimo na linha amarela iria para a cadeia. Afinal, ele dirigia em horário proibido, acima da velocidade permitida, falava ao telefone e matou 5 pessoas, deixando enlutadas muitas famílias. O motorista falando ao celular não vê caçamba levantada. Sinais de interdição não escuta nada e, portanto, deve ser considerado como um assassino potencial.
É como se fosse um maluco com uma metralhadora na mão, capaz de atirar aleatoriamente nas pessoas a qualquer momento. Considerar como homicídio, o homicídio, quando ele não tem culpa, é doloso, né? Não tem a intenção de matar. É doloso, né? Culposo aqui. Não, com dolo que tem intenção de matar. Então, considerar como homicídio culposo é ridículo. A mentalidade das nossas autoridades precisa mudar. A condenação deve ser por homicídio doloso, né? Isso. E tem de ser exemplar. Caso contrário, vamos continuar assistindo a mortes no trânsito todos os dias. Além de as nossas leis serem muito frouxas, as autoridades que as aplicam são muito benevolentes. Quantas pessoas inocentes precisam ainda morrer para que o uso de telefone celular ao volante seja definitivamente criminalizado no Brasil? Não existe mais dúvida com relação a esse risco. O que a senhora acha, doutora Tala? Não, eu concordo plenamente. Colocar esse motorista respondendo a um processo por homicídio culposo, que é isso? Ele além de infringir as regras banais de trânsito, ele estava dirigindo, falando ao telefone, não estava atento às sinalizações, muito menos na traseira de seu caminhão. Então, quer dizer, ele estava agindo com dolo, ele estava ciente de que alguma coisa poderia acontecer e poderia acontecer de forma grave, que foi o que aconteceu. Então, quer dizer, de forma culposa, nunca, forma dolosa, ele tinha essa intenção. Aqui, uma inserção aí. É impossível ele não sentir aquela caçamba, porque o que ela faz? Ela freia o caminhão. Por que ela freia o caminhão? Por causa do ar. Ela vai de contra o ar. O que é aquilo? Aquilo ele fez para esconder a placa, se distraiu, porque ele já tinha passado por 2 passarelas com a caçamba levantada. E aí aconteceu o que aconteceu. É simples, ele levantou aquilo para esconder a placa. Aquilo é impossível subir sozinho. Ele alega que... Você vai ver que a perícia vai dizer que a bomba... Eu falar de caminhão comigo, tá? Mas vamos lá. Eu só entendo de direito, Tony. Caminhão é com Tony. Não, de direito e de reto também, né? Não é? Mas vamos lá. Dona Cláudia de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo, só o seu programa para o povo poder desabafar. Niedo, a UPA de Conselheiro está morrendo. Além de faltar tudo, desde uma agulha para aplicar uma injeção, até medicamentos simples como soro e compressas. Além de termos que conviver com uma diretora ditadora, arrogante, perseguidora e que só protege a sua corriola. O nome dela é Rogéria Constantino. E essa semana, Niedo, 2 médicos pediram demissão por causa dela. O doutor Xandão e o doutor Eduardo. Obrigado, dona Cláudia, pela sua... E ainda querem fazer uma UPA em cima da Via Expressa ali, onde é o parque de eventos. Não vão fazer UPA nenhuma, isso aí... Isso é um imbecil. Isso aí é marketing eleitoreiro. E o detalhe, tá lá a Policlínica Sul abandonada, pô. Acerta lá com o SASE, reforma aquele prédio. Não vão fazer nada, esse é marketing para cada eleição. Senhor Altair de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tabata e Tony. Conselheiro não tem nada, não tem lazer, não tem conforto, não tem limpeza, não tem segurança, não tem secretário, não tem saúde. O posto de saúde é uma verdadeira bagunça. A UPA, como essa telespectadora falou, é a pura verdade. A diretora chamada Rogéria Constantino. Se os funcionários não forem da panelinha dela, enquanto ela não consegue tirar de lá, ela não sossega. Ela é uma pessoa do mal. Aí. Mas aqui, só um detalhe, tem o Wilson Tavares aí, ó, que é um M grandão. Não, mas já falaram aqui, não tem secretário. Eu sei, mas é um M grandão. Também, é. Senhor Henrique de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa e pela coragem de vocês. Niedo, Tony e doutora Tabata, essa firma Caminhos Dourados já passou dos limites. Tem processo até na Justiça Federal e não acontece nada com eles. Agora fez um novo contrato com a Prefeitura e vão embolsar quase 8 milhões para fazer um transporte escolar de péssima qualidade, sem falar no transporte dos pacientes
para tratamento fora do município, que é muito sofrido para as pessoas. Onde está a justiça? Só vale para pobre? Ô Nildo, será que o Ministério Público não vê que isso daí... Cadê o Ministério Público? Não vê que isso é direcionado? Só eles ganham, gente. Não tem alguma coisa errada aí, não? Com esse pregoeiro, se isso é pregão, se é carta convite, qual é a modalidade disso? Tem alguma coisa, porque só esses caras ganham. Eu quando digo que lá na frente, quando sentar gente séria lá no final do Alberto Brown, para corrigir tudo isso, Friburgo vai levar umas 3 décadas. Aí. Vamos lá. Senhor Roberto de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Doutora Tabata, essas leis que protegem os idosos, infelizmente, ficam bonitas só no papel. Como vamos acreditar num país que paga muito mais a um preso do que paga a um aposentado? Parabéns, a matéria foi maravilhosa. Ele tem razão, o senhor Roberto, né, doutora Tabata? Senhor Roberto, realmente as leis são maravilhosas. E, assim, o Estatuto, muitas pessoas, assim como outras leis, eles não têm conhecimento. Por isso que nós estamos trazendo aqui o Cantinho do Idoso, para que vocês tomem conhecimento do que vocês têm, dos direitos e deveres de vocês, e que vocês corram atrás, ou vocês ou seus entes queridos. Quantas vezes eu já desci do salto lá no Raul Sertã, baixei o barraco lá, perdi a pose para ter o direito da minha mãe lá, que é uma idosa representada. Entendeu? Por isso existe o Cantinho do Idoso, para vocês terem conhecimento e correr atrás dos direitos. Minha gente, em Nova Friburgo, a UPA é a última parada para o além. O Hospital Raul Sertã é a parada de um caminho a caminho do céu. Morreu. Senhor Amaral de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo, vocês são maravilhosos. Hoje o programa foi tão bom e pela matéria e por justiça ficou muito concentrado no Tony, pelo trabalho maravilhoso que ele fez, que eu vi pouco. A minha princesinha, por isso, Niedo, você poderia pedir ao cinegrafista para dar um close na minha paixão. Vamos lá, Roberto. Vamos atender o Amaral aí, Dá um close aqui na paixão. Em mim não, nela, rapaz. Em mim não, nela. Rapaz. O governo do estado foi muito generoso com os empresários do setor de transporte. Depois do reajuste das passagens este mês, Sérgio Cabral decide conceder desconto de 50% no IPVA dos ônibus. Já o cidadão contribuinte, caso resolva quitar o imposto residencial em parcela única, só terá desconto de 7%. Por que apenas os donos de empresas de ônibus merecem 50% de desconto no IPVA? Nós, proprietários de veículos particulares, também deveríamos merecê-lo. Pagamos um imposto altíssimo e, em troca, ganhamos ruas a cada dia mais sujas, esburacadas e mal iluminadas. Outra opção seria o Estado oferecer, em troca do pagamento integral do IPVA, oficinas gratuitas para o reparo das milhares de suspensões danificadas pelo péssimo estado de conservação de ruas e avenidas. Essa medida do governo Sérgio Cabral, capengando nas pesquisas eleitorais, em nada beneficia o cidadão fluminense, mas os ricos empresários que recebem um incentivo para participar da caixinha do custeio das eleições. Não tenha dúvida que é isso, né? Porra, ninguém é burro, ninguém tem sabe. Não renovou a Caminhos Dourados aí, rapaz? Hein? Ué. Os municípios ajudam também, rapaz. Não tem jeito. Ajuda o governo central. Não tem né? jeito. Eu sei Mas vamos como lá. é que funciona. Já estamos terminando o tempo, né? Já estamos chegando no final e temos aqui ainda. Se o Estado não tomar providência contra os bandidos travestidos de manifestantes, a coisa vai degringolar. Com a polícia sendo atacada, a justiça não exercendo autoridade, livrando os marginais após serem presos, os políticos oportunistas dando entrevistas, endeusando os atos criminosos, não vamos ter paradeiro. Por que não protestaram quando da indicação do Brasil para a sede da Copa? Será que não sabiam que indicação representaria gastos, como em todo o mundo? São marginais e, como tal, deveriam ser tratados. Aliás, presos e condenados a pagar os danos causados.
Não há dúvida de que o planejamento para a Copa está equivocado, claro, agora não há jeito. Ela vai acontecer e os protestos vai ser o grande problema na nossa cidade e, infelizmente, nós vamos ter problemas muito sérios, mas muito sério mesmo. Eu venho dizendo isso há algum tempo e nós vamos ter comprovado. Deixa começar a Copa, deixa as coisas começarem a acontecer, que vocês vão ver os rolezinhos que vão acontecer no Brasil. E não vai ser só no Rio de Janeiro, não, vai ser Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Os senhores vão ver o que vai acontecer. E tomara que aconteça mesmo, e tomara que esse povo coloque na sua mente que tem que tirar desse país esse tal de PT, Dilma, Lula e o Diabo 4. Senhor Tales do Centro, obrigado pela sua participação. O pau vai comer aí. Me desculpe, Niedo, mas esse meu concorrente aí pediu um close da minha musa inspiradora. Eu também quero, Niedo, e de preferência com um tempo maior do que o dele. Vocês são perfeitos. Se esse Amaral continuar mandando recado para a minha princesa, eu vou desafiá-lo para um duelo. Obrigado, senhor Tales, aí, pela participação. Doutora Tabata, aproveita que a senhora está no close, as suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a vocês pela participação. Seu Tales e o nome do outro foi? Seu Amaral. Um grande beijo para vocês. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tony, as suas despedidas, por gentileza. Friburguenses, que Deus os proteja, que os senhores tenham uma boa semana e perspectiva de chuva não vem. Cuidado com os raios ultravioletas, né, Nego? Porque a incidência está mais forte porque nós estamos com pouca nebulosidade. Uma boa semana a todos e um beijo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que entraram em contato pelo telefone, que participaram do programa, que nos ajudam a colocar esse programa no ar. Agradecer aqui a TV Focus, com a sua parte técnica, a Carminha, o Jário, o Roberto, que faz essas matérias junto com o Tony aqui para o programa Em Defesa do Consumidor. E a finalidade foi, como eu já falei, é mostrar ao povo friburguense o que é Nova Friburgo e o que está no subsolo de Nova Friburgo, que todo mundo esconde e que não tem interesse de fazer, porque o que está escondido não dá voto. E a comida de político é voto. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978.
Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.